Bom dia, Natália. Bom dia, Júlia. Maria Bom Clara. dia. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Esperar os colegas chegarem para que nós possamos dar início à aula. Olha, semana passada, então, vocês viram o vídeo que o Pedro, inclusive, entrou agora. Ele respondeu as perguntas lá da experiência do saber sobre os mecanismos respiratórios, que é um dos assuntos do VESA do dia 28 de agosto, de semana que vem. Então, matéria do VESA, a aula sobre mecanismos respiratórios, processo de respiração e tudo mais, e a aula de hoje sobre esfregaço sanguíneo. Eu sei que em ciências vocês já estudaram sobre sangue, não estudaram? Sim. Estudaram, né? Então, agora nós vamos rever e vamos ter um foco diferenciado do que a Lu passou para vocês. Nós vamos falar mais voltado para a parte laboratorial dessa parte de esfregaço sanguíneo. Esperar, então, deixa eu ver, 23, já tem bastante participante. Aí, daqui a pouco eu faço a chamada de vocês. Já fiquem com a apostila em mãos e deixem ela aberta na página 18. Página 18, vamos lá. Nós falaremos, então, sobre esfregaço sanguíneo. Olhando apenas pelo título da nossa aula, esfregaço sanguíneo, o que você acha? Quem pode me falar assim, eu acho que esfregaço sanguíneo é isso aqui, é isso aí? Quem me ajuda só pelo título da nossa aula? Júlia Oliveira, o que você acha que poderia ser um esfregaço sanguíneo? Perguntou para a pessoa errada, André. Não faço a mínima ideia de que é isso. Quem sabe? Quem pode fazer? Eu acho que é isso. Você sabe, Isabela? Assim, lembra esfregar, mas não. Uma limpeza no sangue, Uma limpeza talvez. no sangue, esfregar. Alguém que já fez exame de sangue? Chorando mais fiz. Chorando, né? Eu também detesto, eu olho para o outro lado, tenho pavor. E esse ano era para me furar o dedo de vocês, mas eu ainda vou furar, hein? Fazer o exame de tipagem. Aguentar eu chorando, você pode. Mas olha, quando a gente vai fazer o exame de sangue, aí o médico chega lá para a gente e antes, né, quando vai fazer o pedido, ele pergunta, você, eu quero que você faça o exame de sangue para isso, isso, isso e isso. Né? Ele tem que te determinar o que ele vai querer que o laboratório faça a examinação. Eu quero que analise se você está com glicose alta ou baixa. Eu quero que analise, então, como que está o seu colesterol, se você tem alguma DST, se você está com coronavírus. Então, o exame, quando nós vamos fazer o exame, não é chegar e falar assim, eu fiz exame e estou ótimo. Mas você fez exame de quê? Então, tudo isso tem que ser especificado no pedido do exame. Então, nós vamos fazer um comentário aqui agora um pouco sobre essa parte de esfregaço sanguíneo. Na parte de esfregaço sanguíneo, então, quando falo de sanguíneo, todo mundo já sabe que é o sangue. E o sangue, então, ele possui o quê dentro da sua composição? Hein? Plaqueta. Plaquetas. Hemácia. E o leucócito. Leucócitos. Plasma. Plaqueta. Plaquetas, leucócitos. E glóbulo vermelho. Glóbulos vermelhos que podem receber qual nome? Hemácia. Hemácias. Isso tudo fica distribuído onde? No plasma sanguíneo? No plasma. Então, nós vamos observar justamente isso nesta aula de hoje. Então, nós falaremos, então, sobre... Especificamente, eu vou comentar um pouco sobre as plaquetas, mas o nosso foco principal é falar sobre as hemácias e sobre os
leucócitos e ver como se faz o esfregar sanguíneo. Eu quero que vocês prestem atenção, eu tenho um videozinho que explica como se faz esse esfregar sanguíneo. Quando nós voltarmos, então, às nossas aulas, as nossas atividades presenciais, todas essas aulas nós iremos fazer, porque as do 8º ano é muita prática que vocês podem colocar a mão na massa para poder realizar. Mas vai dar tempo, André? Dá. Nem que a gente fique o dia todo lá, manda entregar lanche para a gente, mas nós faremos essas atividades presencialmente. Vou fazer a chamada agora de vocês, hein? Então, vamos lá no 8º A. Responda com animação. Tem uns aí que falam assim, a gente custa ouvir. Vamos lá, hein? Ana Laura de Castro. Presente. Aí. Animação, Ana Laura. Ana Luísa. Presente. Começou a melhorar. Arthur Gonçalves. Arthur Teixeira. Cauã. Presente. Não, Cauã, você não é desanimado assim, não? Gabriel. Gabriel. Júlia. Presente. Presente, André. Deu. Júlia. Presente. Animação, gente. Heitor Alexandre. João Felipe. João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Laura Faria. Presente. Tô achando que tá todo mundo deitado, coberto assim, olha, só com um pedacinho do celular aparecendo. Se eu demorar a falar mais um pouquinho, vai todo mundo dormir. Laura Pulies. Presente. A Laura tá mais animada. Isso aí, Laura. Laura Santos. Presente. A Laura costuma falar até o pré. Já foi só no zente ali. Ó. Letícia. Presente. Letícia também não é assim. Gente, o que tá acontecendo? Eu vou mandar uma mensagem para os pais. Tá todo mundo precisando fazer uns exames para ver se tá com anemia. Tá muito para baixo. Lívia. Maria Clara. Maria Eduarda Faria. Presente. Maria Eduarda Martins. Miguel. Presente. Presente. A Faria respondeu. A Martins está aí? Presente. Deu. Miguel. Presente. Otávio. Presente. Pedro. Presente. Raul. Presente. Sara. Presente. Esqueci a Sabrina. Presente. Victor. Presente. Vitor Vaz. Presente. 8º B. Alice. André. Alice está aí. André Miranda. Bernardo. Presente. Bruno. Presente. Carlos. Davi. Presente. Davi, seu irmão não respondeu presença na aula, ele não está participando, não? Depois você olha com ele. Enzo. Olha. Enzo. Felipe. Presente, presente. Aí, ó, o Felipe tá animado. Gabriel. Heitor. Presente. Isso aí, Heitor. Isabela. Presente. Isabela do céu. Quase morrendo aí, né, presente? Vamos lá, animais, Isabela. João Eugênio.
João. Júlia. Presente. Caroline. Presente. Isso aí, Caroline. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Isso aí, Maria Clara. Maria Eduarda dos Santos. Matheus. Presente. Natália. Presente. Pedro Belo. Pedro Fonseca. Presente. Pedro Gonçalves. Presente. Nó, que imagem é essa? Pedro do céu. Vitor Couto. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês agora, então, um PowerPoint que nele nós vamos fazer alguns comentários sobre essa aula sobre esfregaço sanguíneo. Estão conseguindo visualizar a tela escrito esfregaço sanguíneo? Sim. Vamos lá. Aqui, então, nós temos as hemácias. As hemácias, então, se fosse para nós classificarmos as hemácias, como que vocês poderiam classificá-las? Como assim? Elas recebem qual outro nome? Glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos. E ela tem núcleo ou não tem núcleo? Vocês sabem? Tem? Não. As hemácias, uma das características dela é que ela é uma estrutura que ela não possui núcleo. E ela tem um formato circular, como se fosse um disco de uma célula sem núcleo. Ah, André, então se ela é uma célula sem núcleo, ela é uma célula procarionte? Não. Ela só não possui um núcleo, é uma característica dela. Mas ela possui outras estruturas citoplasmáticas, outras organelas, que não deixa ela ser classificada como um ser procarionte. Ela continua sendo eucarionte. Só que ela não possui o núcleo. Então, dentro disso, então, as hemácias, elas têm uma coloração. Alguém sabe a cor das hemácias? Vermelho. Vermelha. Então, por isso o nome, então, glóbulos vermelhos. E o que tem dentro destas hemácias? Hemoglobina. Hemoglobina. E a hemoglobina, ela tem qual função? Junto das hemácias ali. Ela é responsável por quê, as hemácias? Qual a função das hemácias? Transportar gás. Transportar Gás gases. nutriente. Então, a partir disso, é a função das hemácias. Quando a pessoa ela está com baixos índices de hemácia no organismo, caracteriza-se que ela está com um tipo de doença, uma anomalia sanguínea. Então, ela tem que fazer o uso de uma série de alimentação, uma alimentação saudável, para que tenha, então, a reconstituição dessas células sanguíneas. Então, aqui nós temos as hemácias. As hemácias, quando nós vamos observá-la no microscópio, são células bem pequenas e elas apresentam-se em grandes quantidades. Então, aqui nós temos outras características das hemácias. Então, vamos rever. As hemácias têm a coloração vermelha, ela possui hemoglobina no seu interior, ela não possui núcleo, ela possui, então, o formato circular, ela tem a função de transportar gases, oxigênio, gás carbônico, ela possui em grande quantidade, são estruturas pequenas. Tudo isso nós estamos falando sobre as hemácias. Agora nós temos esses outros aqui, que são os leucócitos. Os leucócitos também podem ser chamados de quê? Glóbulos brancos. Glóbulos Brancos. brancos. Existe apenas um tipo de leucócito? Não. Não, existe todos esses tipos aqui, linfócitos, neutrófilo, monócito, basófilo, eosinófilo. Então, cada um desses tipos de leucócitos, eles agem fazendo o que no organismo? Qual que é a função geral
do leucócito? Defender o organismo. Defesa do organismo. Os leucócitos, eles são células já que possuem núcleo, diferente das hemácias. Então, os leucócitos possuem núcleo, os leucócitos são maiores, os leucócitos não têm aquela coloração vermelhada que as hemácias possuem, ok? Vamos lá, então. Aqui agora, eu tenho a imagem de uma plaqueta. A plaqueta, ela tem formatos desregulares e a função das plaquetas é qual? Tá até na imagem aí, olha. Coagular o sangue. Coagulação do sangue. As hemácias. Tem na imagem também. A função das hemácias. Transmutar gases. Isso. Os leucócitos? Defesa do organismo. Gente, vocês estão muito desanimados. Vamos lá, agora podem desligar os microfones todos aí que nós vamos falar juntos as funções dela. Eu vou falar o nome e vocês juntos vão falar a função que cada uma dessas estruturas presentes no sangue realizam como função, hein? Vamos lá, as plaquetas. Coagulação. Vamos de novo, hein? Foi só um teste. Plaquetas. Coagulação do sangue. As hemácias. Transporte de O2 e CO2. Leucócitos. Defesa do organismo. Isso aí. Ó, aqui então eu tenho a função específica e o formato de cada um dos tipos de leucócitos. Diante disso, então, quando um laboratorista, um técnico de laboratório vai fazer o exame para poder analisar especificamente os leucócitos, eles têm que analisar essas imagens aqui e fazer uma contagem para saber se a pessoa tem grandes quantidades de neutrófilos, de basófilos, de eosinófilos, de linfócitos ou de monócitos no sangue. Então, vamos lá, ó. Cadê? Bernardo Oliveira. Lê para mim a função do neutrófilo. Neutrófilo Isso. fagocita micro-organismos e outras substâncias. Certinho. Vamos lá. Davi. Tá aí, Davi? Davi? Começa a dar falta desse povo que some. Oi. Vamos lá, Davi. Lê para mim basófilo. Liberta histamina, é assim que fala? Isso. Que promove a inflamação, e heparina, é assim que fala também? Aham. Que previne a formação de coágulos. Certinho. Vamos lá, então. Agora, o Heitor Rocha. Lê para mim eosinófilo. Heitor Rocha. Heitor. Então, vamos lá. Felipe, lê para nós. Eosinófilo. Eosinófilo. Liberta mediadores químicos que reduzem a inflamação, ataca alguns tipos de vermes parasitas. Certo. Manu, lê para mim linfócito. Qual? Linfócito. Está na parte dos agranulócitos, aqui, ó, embaixo. Ah, tá, Vi. Produz anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos, contribui para as reações alérgicas, rejeição de enxertos, controle de tumores e regulação do sistema Imunitário, né? Que no caso da imunização. Caroline, lê para nós monócito. Célula fagocítica do sangue. Ao sair do sangue, torna-se
macrófago, fagocitando bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos aos tecidos. Certinho. André, precisa decorar isso aqui? Não. Isso aqui é só a título de curiosidade. É bom que vocês entendam que existem formatos diferentes de cada um deles. Quando, então, faço uma retirada do sangue, então, olha a quantidade de cada constituinte que nós temos aqui, ó, de cada composição do sangue. Em torno de 50%, 55% é o plasma. Depois nós temos, com menos de 1%, nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. As hemácias correspondem, então, a 45%. Ou seja, olha para vocês verem a quantidade que nós temos de hemácias no nosso organismo. Então, as hemácias responsáveis por realizar o transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea e os leucócitos são responsáveis por fazer a defesa do organismo. Lembrando, então, que cada um dos leucócitos vão agir de uma forma. Então, quando eu vou fazer um exame, eu estou com uma baixa imunidade. Vai detectar que você está com queda de qual dessas estruturas sanguíneas? Hemácias, plaquetas, plasmas ou os leucócitos? Estou com a imunidade baixa. Qual desses... Leucócitos. Os leucócitos, exatamente. Aí, então são todos os leucócitos? Não. Vai depender. Eu estou com uma inflamação, então, na heparina. Eu estou com uma inflamação que possa vir a se transformar no tumor. Aí, então, cada uma dessas, então, vai ter um tipo de leucócito que vai agir na defesa do nosso organismo. Agora, então, nós vamos observar o que seria esse esfregaço sanguíneo. Quando se faz o exame de sangue, então, vocês foram lá no laboratório, aí o enfermeiro fez a retirada do sangue de vocês. Pronto. Aí tira uma quantidade alta, para mim até exagerada, né? Porque a Isabela também deve achar, né, Isabela? Você falou que morre de medo? Aí, aquela quantidade toda que a gente coloca para poder, quando se faz o exame, ela vai ficar toda no microscópio? Não. Retira-se uma gotinha de sangue. Nossa, mas então por que eles torturam tanto a gente, tira aquele tantão de sangue? Porque pode ter a necessidade de fazer vários tipos de exames, como eu comentei com vocês. Um vai ser próprio para fazer contagem das hemácias, outro vai ser próprio para fazer contagem das plaquetas, outro vai ser fazer dos leucócitos. Nos leucócitos, então, eu vou analisar os linfócitos e assim sucessivamente. Mas aí, como se faz, então? Suponhamos que aqui seja uma... Deixa eu sair aqui. Suponhamos que aqui eu tenha uma lâmina. Aí eu fiz o exame de sangue. Aí tá lá. Aí coloca-se conservado uma temperatura ideal. Depois disso, então, eles vão colocar apenas uma gota de sangue em uma estrutura, em uma parte da lâmina. Então, coloquei aqui a gota de sangue. Depois disso, então, vai se colocar, fazer um ângulo com outra lâmina sobre a estrutura do sangue, esperando, então, com que essa gota se espalhe pela lâmina que está superior a ela, e depois disso nós vamos puxar esta gota de sangue, fazendo, então, o esfregaço sanguíneo. Aí, no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, evidencia e mostra perfeitamente o que se deve ser feito. Então, prestem atenção no vídeo que vai ser mostrado a vocês agora. Estão conseguindo visualizar e ouvir?
Vamos continuar. Claro, com certeza. E aí, galera, bem-vindos ao Bionerdicos. Meu nome é Natrício Almeida, biomédico, e eu já perdi muito tempo fazendo esfregaço sanguíneo. Hoje, vamos falar de um assunto que infelizmente tem manchado a imagem de muitos profissionais por aí, o que prova que realmente a prática leva à perfeição. Vamos falar sobre esfregaço sanguíneo e coloração em hematologia. Essas técnicas são muito importantes em laboratórios de hematologia, pois a execução de forma adequada desse procedimento é crucial para um hemograma confiável. Por se tratarem de procedimentos simples, o tutorial de hoje será rápido. Então assistam ao vídeo sobre esses procedimentos de alto risco estético, que vez ou outra nos obriga a lavar o jaleco mais cedo ou pintar o sapato de outra cor. O esfregaço de sangue, ou extensão sanguínea, é definido como uma extensão fina de sangue sobre uma lâmina de microscopia e tem por objetivo facilitar a visualização das células sanguíneas por meio de um microscópio. Também é usado na busca por alguns parasitas sanguíneos, como o parasita causador da malária, o Plasmodium. Geralmente, o esfregaço é feito quando o hemograma é solicitado, pois apesar dos equipamentos automáticos realizarem as contagens das células e plaquetas, ainda é necessário a verificação de anormalidades dos componentes sanguíneos que o aparelho é incapaz de fazer ou pode normalmente confundir por conta da similaridade dos parâmetros. Esse fato torna o esfregaço de sangue, até o momento, um dos métodos mais utilizados de avaliação e identificação definitiva de células imaturas ou anormais. Além de avaliar a morfologia de células sanguíneas, também pode-se fazer uma estimativa do número de leucócitos e plaquetas. Apesar de ser um método rápido e simples, alguns cuidados devem ser tomados desde a confecção do esfregaço. A lâmina deve ser limpa, sem resquícios de gordura ou materiais. A extensora deve ter extremidade fina, sendo que em muitos lugares utilizam outra lâmina para realizar o esfregaço. Primeiro, você deve homogeneizar o sangue. Depois, coloque uma pequena gota de sangue aproximadamente a 1 ou 2 centímetros de uma das extremidades da lâmina. Agora, posicione a extensora à frente da gota e, num ângulo de 30 a 45 graus, puxe-a até que encoste no sangue. Aguarde que se espalhe a gota de sangue por toda a borda da extensora por capilaridade. Agora, com um movimento único e moderadamente rápido, empurre a extensora para frente de modo que ela carregue a gota de sangue, que se estenderá numa camada delgada e uniforme. É essencial que a lâmina deslize de uma vez, sem nenhuma pausa, e que a força empregada seja a mesma durante todo o movimento. O sangue deverá ser puxado pela lâmina e não empurrado pela mesma. Espere secar a lâmina ao ar e identifique-a com lápis diretamente sobre a parte espessa do esfregaço, ou sobre a etiqueta de papel. Não devem ser usadas canetas esferográficas, pois os corantes removem esse tipo de identificação. O esfregaço ideal não deve conter falhas e paradas, não pode ser muito espesso nem muito fino, e não deve conter falhas na cauda, que é a região localizada no fim do esfregaço e onde se concentra a menor quantidade de sangue. É esta a região onde se faz análise e deve apresentar hemácias e leucócitos bem distribuídos. Existem diversas técnicas de coloração, porém, a mais usada para a rotina laboratorial é a desenvolvida pelo pesquisador Romanovski, que estabeleceu uma técnica que atuava em até 15 segundos, o método panótico. Essa técnica e diversas outras são baseadas no princípio de que as células sanguíneas apresentam estruturas tanto nucleares como citoplasmáticas com afinidades diferentes por corantes ácidos, básicos ou neutros. Esta variação de afinidade pelo corante é que permite a classificação morfológica dos diferentes tipos de células sanguíneas, baseada na cor. Bom, preparadas as extensões sanguíneas, escolha 3 recipientes com capacidade suficiente para cobrir o esfregaço sanguíneo. Podem ser cubetas de Werthen, cuba de Coplin ou similar, e encha-os com as soluções número 1, 2 e 3, respectivamente, identificando cada frasco. Para começar, coloque o esfregaço na solução número 1, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Retire do frasco e deixe escorrer bem. O reagente 1 tem por função fixar a extensão e realçar a coloração das plaquetas. Depois, coloque a lâmina na solução número 2 e repita o procedimento anterior, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Em seguida, retire do frasco e deixe escorrer novamente. Feito o passo 2, você deve submergir a lâmina na solução de número 3, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados. Porém, agora será o dobro do tempo, ou seja, 10 segundos. Deixe escorrer e finalmente lave o esfregaço sanguíneo com água corrente, de preferência água deionizada tamponada a um pH de 7. Deixe secar na posição vertical em cima de papel toalha, sempre com o final da extensão voltado para cima. Os tempos de imersão podem ser alterados conforme o critério do analista, pois alguns preferem lâminas mais escuras e outros mais claras. Além disso, é normal
que os corantes perdam estabilidade com o tempo de uso, sendo necessário uma maior exposição das lâminas aos corantes para obter o mesmo efeito. Nunca esqueça de trocar as soluções e mantê-las bem fechadas sempre, para evitar a evaporação e a perda da estabilidade. Então, aqui, nesse vídeo, evidenciou para vocês como que acontece o esfregaço sanguíneo. Essa imagem que está na tela de vocês agora é uma imagem, então, que evidencia como se estivesse sendo visto pelo microscópio um esfregaço sanguíneo. As células menores são as hemácias. As maiores são os leucócitos. Essa imagem que você deverá desenhar na página 18 de vocês, da apostila de vocês. Então, André, eu sou péssimo de desenho. Nossa, eu também sou. Mas o que é que eu quero que vocês evidenciem? Que numa estrutura observada no microscópio, a maior quantidade são das hemácias e as menores são dos leucócitos e das plaquetas. As hemácias têm estrutura circular e ela é um disco sem núcleo. Já os leucócitos, eles são maiores, têm um formato circular também, porém possuem núcleo. As plaquetas, se vocês fossem evidenciar as plaquetas, elas têm formato quase que fosse de um bastão. Então, na página 18, vocês vão fazer essa imagem aqui. Então, lembre-se, maior quantidade de hemácias, menor quantidade de leucócitos. Aqui, então, está, para que vocês possam observar novamente, olha, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, o plasma, que é a estrutura líquida do sangue. Aí nós temos as plaquetas, que tem responsabilidade de fazer a coagulação sanguínea. E aqui nós temos alguns tipos de leucócitos. Então, eu tenho o linfócito, o neutrófilo, o basófilo, o monócito. Então, aqui nós temos uma estrutura celular. Quem quiser até tirar fotos, senão depois eu posso até mandar no grupo de vocês essa imagem aqui. Vocês querem que mande depois no grupo? André, Oi? os maiores são os leucócitos? Os maiores são os leucócitos. Eles são vermelhos? Não. Isso vai depender, tipo assim, da coloração que se faz. Mas olhando na estrutura celular, ele não tem a coloração vermelha, porque a coloração vermelha que as hemácias possuem são devido à presença da hemoglobina. A hemoglobina que permite com que as hemácias tenham essa coloração vermelha. Porém, quando se faz uma coloração igual foi mostrado no vídeo para vocês, aí pode-se ser que fique na coloração vermelha. Mas ele não tem a coloração vermelha no sangue, não. Nossa aula está quase acabando. Anotem para mim o dever aí, ó. As páginas do dever são... Vocês devem fazer páginas 18 e 19. Páginas 18 e 19. E páginas 55. 18, 19 e 55. Nesse finalzinho eu vou passar outro vídeo, esse é mais real, porque aquele que eu passei para vocês, ele é mais ilustrativo, né? Esse aqui mostra o sangue mesmo acontecendo no esfregaço sanguíneo. O canal do Biomédico orgulhosamente apresenta Esfregaço Sanguíneo, como fazer? Então, olha só, o primeiro passo é a identificação da lâmina do paciente. Essa identificação pode ser feita numericamente com lápis ou com uma etiqueta automatizada. Após essa identificação, você vai fazer o esfregaço propriamente dito. Nada mais é do que você pegar 10 microlitros aproximadamente da amostra de sangue total, colocar sobre a lâmina e proceder com o esfregaço da mesma forma que você aprendeu na sua aula de hematologia. Simples, fácil e eficiente. Mas calma, se você quer ver com um pouco mais de riqueza de detalhes, eu vou te dar uma segunda chance. Então vamos lá. Você vai pegar aproximadamente 10 microlitros de sangue total, vai colocar sobre a lâmina,
tá bom? Vai colocar sobre a lâmina dessa forma. E com o auxílio da lâmina extensora, você vai espalhar a gota de sangue em toda a lâmina. Olha só, sem muita força, basta esfregar, como o próprio nome já diz. Esse é um esfregaço sanguíneo de qualidade, uniforme e sem bolhas. Agora vamos partir para a coloração. Olha, na semana que vem, então, nós faremos a correção das atividades sobre os mecanismos respiratórios, a correção dessas páginas 18, 19 e 55, para que seja feita até mesmo uma revisão para o VESA de vocês. Não deixem de fazer. Aí agora, Isabela que respondeu no início lá para mim sobre esfregaço sanguíneo. Deu para entender o que é um esfregaço sanguíneo agora, Isabela? Deu. Então, o esfregaço sanguíneo, ele acontece desta forma. E sempre quando vai se fazer um exame, deve-se observar pela cauda, que é uma parte no final que a gente vai fazer a observação microscópica do sangue, analisando então as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Voltando às nossas aulas presenciais, nós faremos exames iguais a esses e faremos também exames de tipagem sanguínea, para saber a determinação do tipo sanguíneo de vocês. Se é tipo A, se é tipo B, se é tipo AB ou se é tipo O. Muitos acredito que já até saibam como é. Dúvidas em relação a essa aula? Que dia que eu vou estar mesmo nas aulas presenciais? Cauã, eu não sei te falar. Isso tudo depende de vários fatores. Depende da prefeitura, depende do governo, depende de um processo melhor. Porque ontem até passou no jornal que em Minas o índice de morte ainda está em escala vermelha, se não me engano, fala-se assim. Então, eu particularmente acredito que não volte essa semana por agora, não. Deve demorar mais um tempinho. Mas tomara que volte rápido, né? Estou louco para viajar. Alguém não respondeu presença no início? Quando eu fiz a chamada? Todos, então, que respondeu presença? Eu. Carlos? Eu. Então, Carlos. João Eugênio, não tem, não? Eu tô aqui, presente. Respondeu no início, não, né, João? Eu cheguei um pouquinho atrasado, tive uns probleminha ali. Gabriel Favarini. O Enzo. Também não? Pessoal, então nossa aula já está quase chegando no final. Não deixem de fazer as atividades. Caso tenham dúvida quando fazer o esfregaço sanguíneo, eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no portal. E lembrando, matéria do VESA. Quem não anotou ainda, matéria do VESA. Mecanismos respiratórios e esfregaço sanguíneo. Lembrando, serão apenas 4 perguntas de laboratório. 3 delas são questões de múltipla escolha e uma delas é questão aberta. Tomem cuidado, pessoal. Eu sei que muitos aí tentam burlar as leis e falam assim, me conta a resposta de tal, eu marquei a letra A. O sistema, ele embaralha as questões, ele embaralha as alternativas. Então, tomem cuidado, não vão consultar, não. Façam com o conhecimento de vocês. É o momento de vocês estarem testando se vocês realmente estão aprendendo, como que é. Semana que vem nós faremos, então, a revisão desses conteúdos sobre esfregaço sanguíneo e sobre os mecanismos respiratórios. Façam um desenho da página 18. Eu vou mandar no grupo de vocês aquela imagem, para que ajude vocês a entenderem melhor sobre isso. Ok? No mais, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, na quarta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.